Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da entrevista no Trump no Joe Rogan, né? O Trump ontem foi no Joe Rogan, fez um episódio de 3 horas de duração, bateram um monte de papo sobre um monte de coisa. Muito interessante o bate-papo deles e assim num nível muito alto. Eu achei assim, não teve nenhuma grande novidade, tá? Não teve nada que fosse assim algo que ele acabou, que mudou, que falou alguma coisa especial e coisa e tal. Mas foi um episódio bem interessante, 3 horas de papo. Pontos altos, o fato dele ter falado a favor de extinguir o imposto de renda, ele reafirmou isso novamente, que queria acabar com o imposto de renda nos Estados Unidos. Falou também sobre a questão dos conservadores se tornarem os novos rebeldes agora, né? E isso é um fenômeno muito engraçado realmente que a gente tem visto, né? Aqui no Brasil também isso tem acontecido. Vamos dar uma repassada nos pontos mais importantes desse bate-papo com o Joe Rogan e aproveitar e falar de mais algumas coisas na eleição americana que está chegando na reta final também, né? A eleição americana é no dia 5 de novembro, daqui a exatamente 10 dias, numa terça-feira, tá? E eu vou acompanhar, já vou estar lá na Ucrânia quando for a eleição americana, mas eu vou acompanhar ao vivo com vocês aqui a saída dos resultados lá, né? Bom, essa notícia foi sugerida por Replicante, Pinga em Mim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, só para lembrar vocês, né, eu vou viajar para a Ucrânia agora, essa semana que vem agora. Então, eu vou deixar os vídeos todos programados, tá? Então, em princípio, não vai mudar nada, vai ter vídeo normal aqui no canal, como se não tivesse acontecido nada. Mas sempre pode acontecer de atrasar um voo, perder conexão, esse tipo de coisa. Aí pode ser que fique um vídeo sem sair, atrase alguma coisa. Então, se acontecer isso, não fiquem preocupados, é porque eu estou em viagem, né? É uma viagem meio longa e coisa e tal. E então vai ser ao longo dessa semana. Eu não quero falar o dia exato, né? Eu não sou tão importante assim, mas por via das dúvidas, é melhor não falar o dia exato da minha viagem, mas vai ser ao longo dessa próxima semana agora, tá? Então, só para vocês saberem, né, ao longo dessa semana aí pode ter alguma interrupção de vídeo, mas se for isso é coisa tranquila e muito em breve eu vou voltar a produzir os vídeos lá diretamente da Ucrânia, né? Bom, como é que foi o episódio do Joe Rogan? Primeira coisa, foi um sucesso enorme, já está aqui com 11 milhões de visualizações, 10 milhões e 912 mil visualizações aqui, o episódio, teve um monte de gente assistindo na hora, foi um sucesso completo. O Joe Rogan é um entrevistador diferenciado lá, justamente porque ele tem esse papo meio... Cara, ele é um monarca, literalmente, tem esses papos meio doidão, ele fala de negócio de extraterrestre, e UFO, e pé grande, e essas coisas todas que você imagina. O podcast dele é divertidíssimo de você escutar. E bom, ele levou o Trump lá e foi um papo muito legal, um papo muito bacana. Não teve nada assim de mudança excepcional, nada que ele tenha falado que mudou a coisa completamente, mas tem aqui algumas passagens assim bacanas, né? Por exemplo, essa daqui, ó. So I always got more publicity than other people, and it wasn't like I was trying. In fact, I don't know exactly why. Maybe you can tell me why. Oh, I could definitely tell you. You said a lot of wild shit. O Trump perguntando pro Joe Rogan, eu não sei porquê, eu sempre tenho muito mais publicidade do que as outras pessoas. E não é porque eu faço alguma coisa, né? Naturalmente as pessoas falam de mim, né? E talvez você saiba o porquê, né? E aí o Joe Rogan falou, não, eu certamente sei porquê, né? E aí ele vai falar aqui em seguida que é porque você fala coisas diferentes, você fala coisas que chamam a atenção da população, você é diferente do sistema, você fala de uma forma diferente, não é nem o que você fala, é a forma como você fala que atrai essa atenção toda, né? E é uma coisa curiosa realmente, né? O Trump sempre teve isso, né? Ou seja, ele já era milionário há muito tempo, poderia ser um milionário apagado, mas ele sempre teve uma visão muito grande de marketing. E você pode reparar que a própria imprensa americana adora falar do Trump. Eles falam do Trump o tempo todo, por mais que não gostem do Trump. Eles não gostam do Trump, mas continuam falando do Trump o tempo todo, né? He said a lot of wild shit, and then CNN, in all their brilliance, by highlighting your wild shit, made you much more popular. Yeah. Ou seja, você fala um monte de coisas diferentes, wild shit, né? Um monte de merda, e a CNN, ao tentar apontar para as pessoas que você está falando besteira, na verdade acaba realçando o que você está falando, e as pessoas gostam do que você está falando, né? Então, isso é realmente uma característica do Trump, né? E não deixa de ser do Bolsonaro também, tá? O Bolsonaro tem essa característica também. A imprensa brasileira adora dar publicidade pro Bolsonaro, você pode ver o tempo todo. Cara, o Bolsonaro não é mais presidente, já tem 2 anos, e a imprensa continua falando do Bolsonaro, que Bolsonaro tem que ser preso, que Bolsonaro isso, Bolsonaro... É impressionante
como é que o Bolsonaro ganha publicidade de graça da imprensa, cara. Realmente é impressionante. Aqui, ó, teve uma outra vez em que ele lembrou, a primeira vez que ele encontrou o Trump, né? O Joe Rogan foi comentarista de UFC, né? De luta, né? E num desses UFC ele encontrou o Trump e falou que lembrou da coisa, né? Que encontrou o Trump, que realmente ficou muito impressionado, todo mundo parou ali. O pessoal falando ali, pô... enfim, foi legal essa história, que ele contando como conheceu o Trump, né? Outra coisa curiosa, que tem uma seleção de pequenos vídeos aqui que o pessoal fez com os pontos altos dessa entrevista, né? A entrevista toda são 3 horas de entrevista. Quem quiser, quem tiver ânimo, eu vou deixar o link para assistir o podcast, são 3 horas de podcast, eles falam muita coisa lá, mas como eu falei, não teve nada assim de muita mudança, não. Aqui, ele fala de novo sobre de aumentar as tarifas de importação e acabar com o imposto de renda, né? Isso é uma coisa bacana. Não sei se ele vai conseguir implementar isso lá nos Estados Unidos, mas é uma coisa bacana a ideia do Trump de acabar com o imposto de renda e converter isso em imposto de importação, né? Vai funcionar, não vai funcionar? Não sei, mas ele está falando isso daí. Acabar com o imposto é sempre uma coisa que eu gosto. Essa ideia de aumentar imposto de importação, porém, eu não gosto, né? Eu já falei com vocês, essa ideia de que imposto de importação protege a indústria nacional, coisa nenhuma. A indústria nacional se beneficia tanto do dinheiro saindo quanto do dinheiro entrando, né? Porque quando o dinheiro está saindo, os bens estão entrando. Tudo é valor, não é só dinheiro que tem valor, os bens têm valor também. Então tudo isso acaba sendo pago pelo consumidor americano. Então eu não gosto dessa ideia de aumentar o imposto de importação. Eu acho que seria melhor se o Trump acabasse com o imposto de renda e diminuísse o tamanho do Estado em compensação, né? Vamos ver como é que vai ser isso daqui. O Trump falou aqui da Coreia do Norte, do fato de ele ter feito paz com a Coreia do Norte, ter negociado e coisa e tal, e diz que ele está mais preocupado com o inimigo interno do que com o inimigo externo, né? Isso é uma coisa preocupante do Trump falar, porque eu não sei se ele sabe, mas as duas coisas estão ligadas, tá? Tem muito inimigo interno ligado a inimigo externo nessa história. Enfim, também falou sobre a questão de voto, identificação para votar, né? Lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, aqui no Brasil você tem que ter, aliás, no mundo inteiro você tem que ter a identidade para votar, né? Uma identidade com rosto para saber se é você que está votando, se você é o eleitor mesmo que está votando ali, né? Lá nos Estados Unidos existe essa lei em muitos estados que não exige isso daí. Você pode chegar num posto de votação, dizer o seu nome, não interessa se é você mesmo, se não é você, ir lá e votar como se fosse aquela pessoa, né? Isso, lógico, dá margem para fraude, né? E segundo o pessoal está colocando aqui, isso só pode ser por querer fazer fraude, não tem outra alternativa, né? Outra coisa, ele fala também sobre a Big Pharma, né? Big Pharma são as grandes indústrias farmacêuticas lá nos Estados Unidos, que tem um problema muito sério com Robert Kennedy Jr., né? Vocês sabem, o Robert Kennedy Jr. queria ser candidato pelos democratas, chegou a sair como candidato independente, mas depois desistiu e está apoiando o Trump, né? E o Trump prometeu, inclusive, que ele vai fazer parte do gabinete, provavelmente na área da saúde, coisa e tal. Enfim, teve mais algumas coisas aqui. Essa parte aqui é muito legal, vou falar mais sobre isso mais adiante. E ele falou também sobre as várias armações da esquerda, né? O quanto que o pessoal tenta jogar lama em cima dele. Aquele negócio do very fine people, né, que ele teria dito que achava que os neonazistas eram pessoas legais e coisa e tal. Ele nunca falou isso, não tem em momento algum ele falou esse tipo de coisa. No entanto, a mídia tradicional socialista de lá espalha essa fake news com a maior cara de pau, igual a história lá que o vice dele, o Vance, teria dito no livro que fez sexo com um sofá e coisa e tal. Não tem, em lugar nenhum do livro do cara tem isso. No entanto, a mídia tradicional fala como se existisse não sei o que lá, a ponto de algumas pessoas falarem assim, não, mas eles tiraram do livro. Como assim tiraram do livro? O livro está impresso, é livro impresso, é físico. Você pode comprar na livraria, não tem isso no livro, né? Impressionante como é que esse pessoal só se implica só se preocupa com fake news da direita. Fake news da esquerda, a mesma coisa aqui no Brasil. O Carlos Jordi, o pessoal lá do André Fernandes, que são de direita, estão sofrendo com fake news, deepfake, um monte de coisa. O TSE é quietinho, o TSE não fala nada, não tem nada, problema nenhum com esse negócio desses deepfake, de fake news, quando é contra a direita. Agora, quando é contra a esquerda, aí o pessoal fala um monte de coisa, não porque tem que se regular a mídia, olha que absurdo, não sei o que é lá, indústria de cortes, enfim, um absurdo, né? Bom, esse negócio da votação com identificação, né, exigir identificação para votar, o pessoal, o Joe Rogan, fala que isso só faz sentido se realmente eles querem fraudar.
É a única coisa que explica, né? E até a maioria, inclusive dos democratas, apoia você requerer identificação para votar, né? É assim no lugar todo do mundo, né? Teve um momento em que ele falou que, bom, você conhece o Elon Musk, um cara muito esperto, não sei o que lá, e ele disse para mim que a menos que você tenha votação em papel, isso nunca pode ser uma eleição honesta, né? E com todo o respeito que eu tenho pro Elon Musk, eu tenho muito, o cara sem dúvida alguma é um gênio, ele não entende de eleição, ele tá falando merda. Nada é mais fácil de fraudar do que eleição em papel, tá? E veja, eu sei, aqui no Brasil o pessoal não quer eleição em papel, o pessoal quer o voto impresso, não sei o que lá. Também é errado, também é ruim, mas por outros motivos. Agora, o Elon Musk fala em eleição em papel. Isso é errado. Dá para fraudar muito eleição em papel. É muito fácil fraudar eleição em papel. O histórico todo de eleição em papel tem milhares de fraudes documentadas e coisa e tal. Enfim, muito triste que o Elon Musk tenha essa opinião aqui, né? Só mostra que ninguém consegue ser gênio em tudo. Ninguém consegue entender de tudo. Em algumas coisas o cara é um idiota também, né? E outra coisa bacana que ele falou aqui foi justamente a questão de que os republicanos agora é que são os rebeldes, é que são os antissistema, né? E realmente, né? A esquerda entrou no poder com esse papo de ser o rebelde, de ser o antissistema e coisa e tal. E o que eles imaginavam que ia acontecer? Eles estão no poder há 200 anos já, pô, ou seja, em algum momento você se torna o sistema, meu amigo. Não tem mais como você ser antissistema, né? Aqui no Brasil também o pessoal fica com essa, né? Nossa, como é que pode agora os jovens querendo ir para a direita para ser antissistema e coisa e tal? Pois é, a esquerda ficou no sistema por tanto tempo, não resolveu problema nenhum, no final das contas foi cooptada pelo sistema. É lógico que o pessoal não acredita mais na esquerda. Acabou, não tem chance, né? Temos que ter ideias novas, né? Bom, continua a briga toda aqui, o Trump e a Kamala disputam atenções lá no Texas, né? A Kamala está tentando achar um fato novo contra Trump na reta final, segundo o correspondente da BBC. Já tentaram jogar um monte de coisa na parede para ver se alguma coisa colava. Não que Trump elogiou Hitler, não que Trump apalpou uma mulher em 1987, não sei o que lá, né, tentaram um monte de coisa, nada cola, né? E é isso que eu falo para vocês, esse uso de fake news pela mídia tradicional chega uma hora que satura, né? Eles falam tanta coisa contra o Trump que simplesmente não cola mais. A mesma coisa com o Bolsonaro aqui no Brasil também. Estão tentando um fato novo. Vão tentar achar alguma coisa nessa última semana agora, mas eu acho que está difícil, viu? Se você vê aqui, as pesquisas já estão mostrando empate entre os dois e empate no número de votos, tá? Ou seja, tipicamente as pesquisas mostram os democratas à frente, os republicanos têm mais votos do que mostram nas pesquisas, e ainda tem a questão do colégio eleitoral. Então, do jeito que está, o Trump vai ganhar e vai ganhar de lavada. O New York Post... o New York Post está endossando Donald Trump para presidente, né? Tudo bem que o New York Post é um jornal um pouco mais à direita, mas não é tão à direita assim não, tá? É um jornal bem neutro lá e está endossando o Trump. Não é o único. O Washington Post, que é de extrema esquerda, diz que não vai apoiar nem a Kamala nem o Trump. Olha que coisa, uma mudança, né? Desde 1976 eles apoiam todos os candidatos democratas, endossam todos os candidatos democratas, e agora não vão endossar ninguém por ordem do Jeff Bezos, né? Tá uma revolta no jornal, porque o jornal parece que queria aqui, ó. Chegaram a escrever um apoio a Kamala Harris, mas o Jeff Bezos falou não quer. Porque o Jeff Bezos já sabe que o Trump vai ganhar, esse pessoal já percebeu que o Trump vai ganhar, né? Então, no final das contas, tá muito óbvio aqui. Olha o resultado aqui, ó. A Kamala Harris, ontem, para quem não sabe, fez uma entrevista com a Beyoncé, tá? A Beyoncé entrevistou a Kamala Harris. Teve 500 mil views a Kamala com a Beyoncé. O Trump já tá com 10 milhões, o Trump e o Joe Rogan já tá com mais de 10 milhões de visualizações. Não tem chance. Coitado da Kamala. É aquilo que eu falo para vocês. Vendo pro passado, eu acho que eles escolheram a Kamala para perder essas eleições. Os democratas sabiam que depois daquela tentativa de assassinato do Trump, que não tinha chance de parar o Trump, botaram a Kamala para ela perder mesmo, para não queimar o Joe Biden, porque o Joe Biden ainda é um personagem querido dentro dos democratas ali. Botaram a Kamala Harris para perder essa eleição. Tudo indica que foi isso mesmo. Já estão até conformados com essa história. Mas vamos ver, né? Eleição só acaba quando termina. Na terça-feira, dia 5 de novembro, espero vocês para a gente acompanhar a apuração do resultado da eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.